Meu nome é Luciene Nascimento, eu moro aqui em Coatis, no interior do estado do Rio. Sou advogada, sou maquiadora, escrevo e escrevo sobre a identidade e a estética da mulher preta. Sou poeta, na verdade, né? Eu falo sobre escrever, mas eu escrevo de maneira ritmada e com métrica e com rima, tentando transformar tudo que eu aprendi a respeito dos meus processos, vendo também os processos das mulheres que eu maquio, que eu tenho contato, e também com o que eu extraí do que eu aprendi, o estudo do direito, eu sintetizo os acessos que eu tive para poder tornar mais acessíveis os assuntos que me interessam a outras pessoas que estiverem em busca de alguns conhecimentos, de algumas informações que talvez sejam fundamentais para elas, quanto foram para mim. Eu ouvi recentemente que eu sou geração tombamento, preta, pobre, consciente, que carrega esteticamente a cura para o próprio tormento. O meu tormento não nasceu comigo, eu me lembro de senti-lo bem no colégio, dos meninos que me revelavam que amor próprio era privilégio. Meu amor próprio foi construído, demorei, mas aprendi, e aos 18 concluído. Meu padrão não é daqui. E quis lançar aos quatro ventos, pendurar uma faixa amarela. Quando eu vi uma pretinha triste, eu escrevia ou dizia para ela que tudo nela é de se amar, tudo. O modo como os músculos dos braços protuberam, a pele que contorna a carne do rosto iluminando e escurecendo onde quer, tudo. O cabelo que trava os dedos na hora de acarinhar, que é como se dissesse, se eu te permitir tocar tão profundo, então pode permanecer entre os meus fios. A forma como enfrenta a vida, tudo nela é de se amar. Então, o Tudo Nela é de Se Amar, na verdade, foi um texto que eu escrevi em meados de 2014. Estava vivendo um processo de transição capilar, né, que é quando a gente deixa de usar processos químicos e assume o cabelo natural. Eu criei uma página na internet para escrever sobre esse processo e ali eu fui entendendo que escrever era uma coisa que... Escrever sobre isso, né, sobre a identidade, sobre o que eu estava vivendo, era uma coisa que fazia sentido para mim, né, dava vazão a uma coisa que eu estava sentindo. E o Tudo Nela é de Se Amar é, na verdade, um conjunto de alguns textos que eu sintetizei ali em final de 2014, 2015. Na verdade, eu fui escrevendo, né? Sentada no quarto, sozinha, sem a menor intenção de que isso fosse público. E, em certa ocasião, eu recitei, né? Na verdade, fui obrigada a recitar. A gente, quando escreve pra gente, acha, às vezes, que aquilo talvez não tenha tanta relevância para outras pessoas. Na verdade, a vida me surpreendeu, porque em 2016, quando eu recitei, esse texto foi gravado por outra pessoa e foi para a internet. E aí ele viralizou. Em 2016, chegou a muitas pessoas e, dentre elas, chegou ao Lázaro Ramos, que gostou muito do texto, né? Usou um trecho nas redes sociais e no livro. E recebi essa informação, né? Lu, teu texto tá no livro do Lázaro, assim. E foi uma surpresa maravilhosa, né? Construir a autoestima é processo eterno, assim. Quando a gente começa a investigar quais são os entraves pra gente tomar partido de si mesmo, né? Tomar autoridade sobre si, se entender como pessoa, como indivíduo nessa sociedade, onde se encaixa. Tudo isso são processos que vão acontecendo ao longo da vida, porque a gente se transforma, a maneira como as pessoas nos veem interfere nesses processos. Então, eu acredito que são processos eternos, mas a gente tem que sempre estar à disposição de viver esses processos, né? Então, o amor próprio, que é algo que foi construído, e eu assim, determinei isso no texto porque eu me lembro muito nitidamente quando eu passei a me olhar no espelho e investigar, assim, de maneira crítica, o que é que ali eu via de problemático e que não partia de dentro de mim, mas de fora. Eu consigo perceber essa chave virando por volta dos 18 anos, que aconteceu por conta das influências que eu acabei tendo acesso na internet, de mulheres que eram donas de si, de seus corpos, seus cabelos. E eu enxergava tudo aquilo e via, caramba, né? Por que eu tô me sentindo desconfortável com isso ou qualquer outra coisa aqui em mim, quando na verdade são emanações muito próprias, muito minhas.
eu entendi que eu era o melhor formato de mim mesma. E aí isso foi mudando tudo, né? Então eu consigo enxergar que houve a partir daí um processo lúcido de construção de autoestima que não acaba nem com o texto e nem agora, né? É uma coisa que eu tenho certeza que não só para mim, mas para qualquer pessoa que se coloque à disposição de se investigar, é algo que é para sempre, mas é preciso estar à disposição de começar esse processo. Eu escrevo lento e eu acho que é assim que tem que ser, pelo menos comigo, né? Como eu me dispus a assentar no papel processos que eu estava vivendo, não tinha como escrever com pressa, né? Porque às vezes a gente vai aprendendo um monte de coisa e tem urgência de colocar aquilo, de registrar ou de informar que aprendeu quando está buscando conhecimento, mas eu já entendi que eu preciso dar o tempo para o meu corpo, para o meu cérebro fazer as sínteses que são... elas se reúnem com o que eu estiver vivendo naquele período. Então foi isso que aconteceu, assim. Esse livro sai depois de muitos anos, porque todos esses processos foram lentos, e foram lentos porque foram cuidadosos também, sabe? Eu gosto que seja dessa forma. Eu me inspiro bastante na maneira de escrever de Bell Hooks. Ela é uma mulher que me ensina que é possível ter consciência da complexidade das questões, mas ao mesmo tempo assentar na escrita de forma a respeitar a complexidade daquilo que está sendo dito, mas de maneira acessível. Quando eu leio Bell Hooks, eu percebo que é possível, e isso me inspira muito, né? Outra pessoa que eu também admiro, que eu registro no livro, é Sueli Carneiro, porque Sueli Carneiro, ela me ensina hoje que muitas das dúvidas que eu tenho, elas já foram solucionadas, sanadas, escritas, e às vezes a gente tem urgência e acha que está inventando a roda, e é preciso paciência para entender quem veio antes. E também menciono Morena Mariá, que é uma amiga e uma pessoa que me inspira muito também, porque ela fala muito sobre o tempo e como a gente precisa ser respeitoso com o tempo, né? Ela é alguém de agora, que me fala das de antes e que também me inspira a escrever melhor, a buscar conhecimento e tornar tudo que eu aprendi o mais acessível possível para que outras mulheres me acompanhem nesse processo que eu vivo. A divisão de dentro para fora foi pensada porque eu consigo perceber que boa parte da minha escrita que torna o meu lugar como um pano de fundo para as coisas, esse lugar coatiz, esse lugar interior, mas também esse lugar de reflexão pessoal, tudo isso foi fundamental para algumas das descobertas que eu estava tendo, mas que diziam respeito a coisas muito internas. É claro que hoje eu tenho certeza de que muitos dos processos individuais que eu passei, eles também são coletivos, né? O texto posto para fora, ele me mostrou isso. Então eu divido para uma segunda parte, onde eu digo que aquilo que saiu de mim encontrou a estrutura da sociedade, encontrou a rua, encontrou o espaço que foi para além do espaço que eu vivo. Ali no Pra Fora ele tem todo esse outro pano, né, de fundo para dizer como a escrita encontra o mundo. Então é como se eu estivesse vivendo algo para mim e depois sendo colocado no mundo. Essa divisão foi a estrutura que eu pensei para esse livro. Transito entre prosa e poesia, na verdade entre poemas mais estruturados, entre métricas mais rígidas e menos rígidas, porque todos esses também foram processos importantes para a minha escrita, né? Eu aprendi os poemas, aprendi sobre literatura e tenho muito apreço por essa estrutura. Ao mesmo tempo, reconheço que há uma liberdade, outra maneira de escrever que deixa de lado tudo isso e consegue, mesmo assim, transmitir o ritmo e a energia que a poesia propõe. Então eu faço tudo isso, assim, eu experimento tudo, foi tudo que eu experimentei mesmo ao longo do meu processo de escrita aqui durante a minha vida, e eu tento compartilhar isso da maneira mais honesta possível. Neguinha metida costuma ser aquela mulher que não passa despercebida porque não está no ambiente para servir,
Não ri de piada ruim só para não fazer desfeita e sabe a quem pertence o próprio nariz. Quando eu vou às escolas conversar sobre as coisas que eu gostaria que conversassem comigo, que tivessem conversado comigo quando eu estava na escola, eu costumo perguntar quem são as escritoras de gaveta, né? Escritoras e escritores. E tem sempre quem levanta a mão no fundo da sala e me revela que escreve há muito tempo, que embora não tenha a luz do outro sobre o seu processo, essa pessoa nunca deixou de dizer no papel aquilo que sente, né? E eu sempre fui essa escritora de gaveta, me reconheço nas outras e nos outros, porque eu entendo que a gente de alguma maneira se manifesta, mesmo que a sociedade cale ou não permita que essa voz seja manifestada de outros modos, né? E aí, se a gente for falar sobre silêncios, nossa, isso me lembra, a Audre Lorde diz: a máquina vai tratar de nos triturar, quer tenhamos falado ou não, então que falemos. Isso é muito forte para mim, porque às vezes eu optava, né, eu preferia permanecer naquela reflexão e segurar aquilo para mim e viver aquele processo de maneira individual, mas hoje eu percebo, toda vez que eu coloco no papel uma coisa que é muito minha, eu descubro que ela também é muito dos outros, né? E talvez compartilhar isso permita com que as pessoas consigam se desenvolver melhor junto comigo, né? Porque além de ser um processo político, né, o falar, o se posicionar, colocar a escrita no mundo, dizer o que pensa, colocar a perspectiva, né, de si ao lado das outras para que todos formem um conjunto mais diverso e frutífero da realidade, existe também essa possibilidade de a gente se acompanhar, né? A gente saber que não está sozinho. Olha, é muito comum chegar lá no meu espaço de trabalho uma mulher preta que nunca usou um batom vermelho porque sua boca é grande demais. Eu não escutei isso uma, não escutei isso duas, não escutei isso três, não escutei isso 5 vezes. Escutei isso muitas vezes. É como a gente fala, né? Quando percebe que algumas questões individuais são coletivas. Esse traço, né, de você ser tolhido de uma possibilidade de adorno, porque a sociedade determina que seus tamanhos, suas manifestações são um problema. Isso foi uma coisa que eu colhi na experiência como maquiadora. Na experiência como advogada, o trânsito no espaço de poder, né, que é o espaço jurídico, ele me diz muito sobre como é que a nossa estética ela demonstra coisas que o espaço não está habituado a lidar, né? Corpos periféricos, corpos pretos, cabelos pro alto, mulheres jovens, são todas essas questões que, ainda que a gente esteja muito dona de si e tenha certeza do que está fazendo, esteja transitando com segurança, é muito sutil, né? Assim, é como se esses espaços eles transmitissem essa informação de uma maneira ou outra. Eu costumo falar também com as pessoas sobre como o racismo ele tá numa sutileza que a gente não consegue muitas vezes levar para a delegacia. Não é uma questão que você consiga verbalizar. O olhar você não consegue denunciar. A maneira como o juiz te olha, a maneira como o espaço de poder te percebe adentrando aquele lugar. Então são sutilezas que talvez a poesia ela consiga descrever. E aí é nesse lugar que eu já percebi que eu e outras mulheres nos conectamos, né? Naquilo que talvez não seja possível verbalizar, mas de alguma maneira, e eu também talvez nem saiba aqui descrever exatamente como, mas que no papel eu acabei deixando assentar todas essas experiências que eu vivi e ali a gente acaba se comunicando. É o que eu espero, né? Que eu consiga comunicar e me comunicar com outras mulheres que viveram coisas parecidas. A gente sabe que essas coisas são experiências que nos atravessam, né? Eu decidi trazer a minha avó para a conversa quando eu precisei falar de cabelo, porque eu sei que é um assunto não só muito delicado, né, que nos atravessa assim de maneira muito profunda, por mais raso que pareça. Trago ali também um conflito de gerações para tentar explicar
como é que a questão é complexa, né? Por mais que a gente tente, às vezes, enxergar ou resolver de maneira rasa, com discursos sobre acreditar em si mesmo, sobre a beleza de si, quando na verdade a gente está falando de processos muito profundos, muito profundos. Eu quero muito que vocês cheguem nessa parte do texto para compartilhar comigo o que sentiram, porque acho que a minha relação com a avó e o que muitas mulheres negras compartilham comigo sobre a relação de si mesmas e seus processos de empoderamento com a família que às vezes vai pensar em primeiro lugar como essa mulher vai ser vista socialmente e vai tentar protegê-la dessa reação, tolhendo dela a emanação de energia, de força. Essa complexidade é algo que eu tentei compartilhar nessa crônica e ali iniciar essa fase do pra fora, né? Essa fase de você conversar com a família sobre o que está vivendo e ir vivendo a partir disso, passa por você lidar com a percepção dos outros sobre aquilo que você toma como decisão para si, mas esses outros, os mais próximos, são os familiares, e são eles que não têm papas na língua na hora de criticar e de falar. Então, acho que isso é algo que muitas meninas viveram, muitas mulheres e homens vivem, e eu comecei esse texto, eu quis compartilhar essa relação para poder trazer um pouco disso. O Tudo Nela é de Se Amar é um livro que foi escrito de maneira lenta e cuidadosa. É uma síntese de um monte de processo que eu vivi, de muitas coisas que eu aprendi, de muitos assuntos que eu acessei e que eu procurei, da minha maneira, transformar em poesia. Eu estou muito feliz com esse lançamento, muito feliz, muito feliz. Eu espero que nesse momento tão difícil, essas palavras cheguem até você e te façam um carinho, te convidem à empatia, te façam companhia.